Bom, esse é um vídeo de fechamento, né? Então, hoje, dia 30 de abril. Então, fazendo esse vídeo aqui para fazer aí realmente fechamento do que foi o mês de abril, né? É interessante que eu tenho aí o meu diário, né, de trade, então onde eu vou anotando tudo que é necessário durante os dias aí de operação. E eu aí tenho tido o costume de pegar esse diário e colocar aí na inteligência artificial, pedindo para ele fazer uma análise. E é interessante a forma como ele devolve, né, aí as análises, né, relacionadas aí ao diário daquilo que foi feito durante o mês de abril. Então vou pegar aqui algumas coisas que foi colocado e aí fazer esse fechamento relacionado aí a esse mês. Bom, primeira coisa com relação aos pontos positivos, né? Então, pegando e fazendo essa análise do diário, a devolutiva foi que a leitura, né, de mercado ela está correta, está boa, né, está eficaz. Então, com uma boa identificação, né, dos padrões, gerando boas oportunidades, né? Então, realmente, eu tenho observado isso, né? Observado que a leitura, ela, de alguma forma, ela tem estado, digamos assim, mais afiada, né? Claro que isso não vem, tem um motivo, né? E qual é o motivo? O motivo é o aumento e a melhoria nos estudos, né? Então, hoje eu me propus a fazer um estudo, pelo menos um estudo por dia, e tenho conseguido, né? Independente do dia, eu tenho conseguido manter essa disciplina, né? De fazer ali um estudo. Então eu tenho alguns estudos, né, ou alguns tipos, né? Então tem alguns estudos que são mais teóricos, tem alguns estudos que são mais relacionados à revisão, tem outros estudos que são relacionados mais aos gráficos, à identificação de padrões, né? Então tem alguns tipos de estudos e eu tinha identificado a necessidade de intensificar, né, de ser mais intenso na realização desses estudos e realmente esse mês eu consegui avançar bem, então a melhoria na leitura está relacionada a isso, né? Outro ponto positivo que ele colocou aqui com relação à consciência dos erros, né? Então veja, quando a gente sabe que está errando ou onde nós estamos errando, isso é um ponto positivo, né? É muito ruim quando você acha, né, você está cometendo alguns erros e está achando que está tudo certo, né, que está tudo bem. Então acho que o primeiro passo para a melhoria é você identificar o que precisa ser melhorado, onde você precisa estar melhorando, né? Então isso é um ponto positivo, a consciência dos erros. E tem um processo estruturado. Então, como eu tinha comentado aí anteriormente, hoje eu consigo ter um processo definido, né? Então todos os dias que eu chego para operar, eu consigo repetir, né, esse processo. Então, as ações, né? Então todas as ações ali do início do dia, como fazer a leitura, algumas regras, alguns checklists. Então isso me deixou ali com um processo bem definido e eu consigo fazer então uma repetição disso, né? Então isso é um ponto positivo aí que ele colocou. Bom, com relação a pontos que são críticos, né, ou com relação a pontos críticos, temos aí a questão da execução, né, ou seja, muitas vezes, e aí ele vem dizer aqui, né, não segue o plano mesmo com tudo validado, né? Por isso você perde bons trades e cria losses evitáveis. Veja, coisa interessante, né? Mesmo tendo um plano, mesmo tendo ali um processo de tomada de decisão, muitas vezes a gente falha porque não segue o plano, né? Então esse é um outro problema que podia se resumir numa palavra, seria a palavra indisciplina, né? Então o mercado ele me demonstrou, né, há alguns anos que eu sou realmente uma pessoa muito indisciplinada. Então é algo que eu tenho buscado corrigir, né, que eu tenho buscado melhorar com relação então à disciplina, tentar ser alguém mais disciplinado, né? Então eu desenvolvi várias tarefas, várias ações para buscar aumentar ou desenvolver essa habilidade, mas é algo que eu ainda preciso melhorar bastante, né? Então ele traz aí a questão da disciplina efetivamente algo que eu preciso melhorar. Bom, medo de devolver, né? Então saídas antecipadas. Nós estamos aí fazendo todo um processo de aumento do meu risco por operação, né? Que é o que nós chamamos de R, né? Então
nós começamos com o R no início do ano, que foi um R de 200, né, que era quando a gente retornou aí esse ano as operações. Então, voltamos aí com esse R de 200, aumentamos, né, então temos aí um processo, né, para ir aumentando efetivamente esse risco por operação. E esses meses, né, de março e de abril, então nós estávamos operando com R de 600, né? Então a ideia agora, após fechar esse mês de abril, o mês de maio, nós partimos agora para um R de 800, né? Então, lembrando que uma das regras é ter na conta o capital, e esse capital, esse R, né, ele no máximo de 2%, né? Então, se eu tenho ali um R de 600, eu preciso ter 30 mil, pelo menos, ali na conta para poder seguir esse R de 600. Né? Então, isso é algo que a gente observa aí na literatura, né? Vários autores comentam sobre isso, nunca arriscar mais do que 2% em uma operação do seu capital para trade, né? Então, a gente tem seguido isso aí e, de alguma forma, tenho percebido que é um valor correto, né? Mas mesmo assim, quando a gente vai aumentando esse R, então eu tenho percebido essa dificuldade, principalmente de segurar operações, né? Então, aquelas operações de 1.000, 2.300 pontos que a gente fazia e segurava com R mais baixo, hoje, quando você acaba olhando o financeiro, isso é um erro, né? Claro, você acaba saindo antes, né? Você acaba saindo precipitado, não aguardando, né? Não tendo ansiedade. Então, é algo que preciso melhorar efetivamente, a questão de manter as operações conforme estruturadas, né? Então, está estruturado ali, o alvo é lá, então, independente do valor, tem que tentar segurar, alongar, e principalmente a dificuldade está em alongar as operações, né? Então, esse é um problema que eu estou aí batalhando para superá-lo também. Bom, operações, mudança de leitura, né? Perde clareza ao longo do dia, então, e aí overtrading, né? Então, isso acho que 1 ou 2 dias foram dias que nós tivemos aí muitas operações, né? É claro que hoje a gente já conseguiu avançar na questão do limite de perda, né? Então, tanto por operação, então esse mês isso foi um ponto positivo, né? Não tive nenhum stop além, né, de R, né? Então, se o risco é 600, o R foi seguido ali, o stop foi seguido. A perda diária são 2 R's, né? Então também foi seguido. Isso é um avanço, né? Então isso impede que a gente tenha os conhecidos dias de fúria, né? Então, por mais que tenha tido ali 1 ou 2 dias, se não me engano, de overtrade, né, de dias assim, com muitas operações e perder realmente a clareza, o risco pelo menos ele foi limitado. Então isso aí é um avanço, né, e isso aí evita grandes problemas. Então, com relação a essa questão de clareza, né, lembramos ali do autor, de um dos entrevistados, né, do livro dos magos desconhecidos, né, não é os magos, né, os magos desconhecidos do mercado. Um dos autores ele cita essa frase, né, que ele fala que é melhor ter clareza do que certeza, né? No mercado é melhor ter clareza do que certeza. Ou seja, você tem clareza do que está acontecendo. Certeza nós nunca vamos ter no mercado, né? Então acho que é por isso que ele traz essa frase. Então, se você tem clareza, você já está com mais do que meio caminho andado aí para de alguma forma ser bem sucedido, né? Em relação à operação, em relação àquilo que você está fazendo, né? Bom, então um outro ponto aí é a gestão emocional. Então isso aí é interessante também. Então, ansiedade perto do alvo ou do stop, né? Então ali, ó, saídas ruins. Comentei a respeito de não estar conseguindo alongar muito, né, as operações, até mesmo sair antes. A gente vai observar isso lá no meu fator de lucro, né? Então o fator de lucro, por conta disso, ele baixa. Ou seja, quando você tem perdas, então a perda máxima ali é R$600, né? No caso de IR é 600. Geralmente, né, raramente eu vou buscar um alvo que seja menor do que isso, né? Então é sempre 1 para 1 ou mais, né? Mas
veja, à medida que você vai saindo em operações curtas, então o seu fator de lucro, mesmo você tendo um percentual vencedor, um percentual acima de 50%, seu fator de lucro fica muito baixo, né? Então isso é bem ruim, né? O fator de lucro nada mais é do que você fazer a divisão, né, dos seus ganhos. Então quanto que você ganha, divide pelo quanto que você perde, né? Então se eu ganho R$1.000 numa cesta ali, num conjunto de operações, vou botar R$10.000 e eu perco R$5.000, então meu é 10.000 dividido por 5.000 dá 2.000, né? Então o meu fator de lucro seria 2, né? Então seria mais ou menos isso, né? Isso por operação, né? Então se eu em média, né, pegar a média das operações, quando tenho lucro, eu faço R$1.000 e a média de perdas eu perco R$500, então meu fator de lucro seria 2, né? Então seria mais ou menos isso. Mas enfim, voltando aqui, essa questão de ansiedade, né? Principalmente com relação à entrada. Eu já falei um pouco da saída, com relação à entrada também, muitas vezes entra na operação sem esperar uma confirmação, né? Isso aí acaba gerando operações ruins, loss, algumas perdas ruins também, né? Bom, então com relação aos erros, eram isso. Tem ali, ó, falha no diário, né? Então é algo que eu preciso melhorar também. Houveram alguns dias que acabei não registrando, né? Não registrando, fazendo algum tipo de registro, registrando as operações, ou não estava bem detalhado. Então isso é algo que eu preciso melhorar, até porque os estudos, muitos deles estão baseados no diário. Então não falhar com relação às anotações. Também ali, ó, operar pelo financeiro, né? Muitas vezes aumentando o lote, diminuindo o stop, e aí muitas vezes tem perdas desnecessárias, né? Aqui ele botou grandes perdas, mas na verdade as perdas elas ficaram limitadas, né? Aqui são aqueles ajustes que a gente precisa fazer em relação à inteligência, né? Olha, ele coloca aqui, ó, travar lote fixo por dia. Eu não opero com lote fixo, né? Eu opero com R. Então isso aqui eu desconsidero, né? Então eu posso operar tanto com 5 lotes, com 5 contratos, mas posso operar também com 20, com 25, dependendo do meu tamanho do meu stop, né? Então se eu quiser entrar com um stop muito amplo, então a minha mão ela vai diminuir. E se eu quiser entrar se for um stop curto, né? Se for um trade ali de barra, por exemplo, ou de uma pequena bandeira, então eu posso entrar ali com uma mão maior, né? Então isso aqui a gente acaba desconsiderando. Bom, então é isso. Esse foi o mês de abril, o resumo, né, em relação a comportamento, em relação às anotações, às melhorias, com relação ao financeiro, né? Esse mês temos aqui um arquivo aqui, uma proposta, né? Então que eu tinha deixado preparado já para o meu acompanhamento. Então veja, seriam como se fossem 3 fases, né? Ou 3 metas, né? Eu gosto de chamar de meta, mas seria mais ou menos isso. Então a primeira seria estar nessa faixa aqui, que seria de preservação do capital, né? O Brooks fala algo muito interessante, né? Ele fala muitas coisas interessantes, né? Mas essa também eu acho importante a gente sempre estar comentando. Que o trade ele tem 3 regras, né? Ou 3 metas, digamos assim. A primeira é não perder dinheiro fazendo coisas estúpidas, né? Então essa é a primeira fase, né? É não perder dinheiro fazendo coisas estúpidas. Perder dinheiro você vai perder, num trade ou outro, tal, mas a sua conta, você conseguir manter a sua conta positiva, né? Então isso é a nossa primeira meta. Mas ele coloca não fazendo coisas estúpidas, né? Então só de você deixar de fazer coisas estúpidas, você já vai estar muito provavelmente evoluindo aí a sua conta. Então essa primeira fase de não fazer coisas estúpidas e não perder dinheiro seria essa primeira aqui, né? Então que seria a parte mais de preservação do capital e ter um pequeno avanço ali, né? Então você vai começando a construir uma pequena curva ali de capital, uma pequena curva ascendente, né? Então seria ali ter um R maior do que 0, né? Então ficar positivo ou não ficar negativo no mês, e ter uma consistência inicial ali que eu chamei dessa forma,
seria ter de 1 a 4 R's, né? Então ficar nessa faixa aí de 1 a 4 R's no mês seria essa consistência inicial aí. Então essa é a faixa, é a fase que eu estou vindo aí nesses últimos 2 meses, né? Então mês de março, na verdade praticamente todo o ano, né? Então de janeiro até agora abril eu estou dentro dessa faixa aí, né? Então em janeiro foram 2 R's, se não me engano, um pouquinho, não, foram 3 R's, porque o meu valor era um pouco menor, né? Mas estava nessa faixa aí. E fevereiro fiquei praticamente do 0 a 0, um pouquinho positivo, então seria essa faixa de preservação. Março e abril março já fiquei um pouco mais positivo. Na verdade, está dentro dessa faixa ainda, né? Fiquei com 2 R's, mas como o R já tinha aumentado, então o financeiro ok, né? Deu uma melhoradinha, aparece alguma coisa. E abril também, né? Então fechei abril agora, olhando aqui com 2 R's, né? Então é essa primeira faixa aí de 1 a 4 R's, né? Então tem alguns outros aspectos, né, que precisam ser observados. Depois eu faço um resumo melhor, né, com relação a isso, que é com relação ao drawdown, taxa de acerto, né? Então minha taxa de acerto ficou na faixa de 55%, né? Interessante que o drawdown ele meio que veio se repetindo com o do mês de março. Então tive ali até um drawdown até grande, né, baseado no que foi o avanço do capital, né? Então foram 4 R's de drawdown, ou seja, 4 perdas de R consecutivas, né? Então já sei, pelo menos isso já é uma estatística, né, que vai aparecendo. Geralmente o máximo que eu chego são 4 R's consecutivos de perdas, né? Então eu perco 4 R's, começa a recuperar e a curva volta então a ficar ascendente. Isso aconteceu no mês passado e aconteceu esse mês também. Bom, então fechamos aí com 2 R's, né, nessa faixa aí de preservação de capital. Já 4 meses no ano, né, então já consegui avançar um pouquinho aí, chegando agora podendo aumentar meu R para 800. Né, então, no mês de maio nós vamos operar aí com esse R um pouquinho maior, dentro desse plano de evolução de R e dentro desse plano de evoluir dentro dessas faixas aqui, né? O meu, claro, meu objetivo maior é ter o que eu chamei de alta performance, ficar acima de 10 R's, né? É o que a gente quer chegar mais à frente. Mas como meta, digamos assim, mais factível, seria estar dentro dessa faixa aqui, performance sólida, né? De 5 a 9 R's aí. Pegando o meu histórico, né, principalmente do ano passado, operando com R mais curto, né, então essa é uma diferença. A maioria dos meses eu estava dentro dessa faixa aqui. Por isso que eu coloquei ela como meta, né? Então era comum ter ali meses de 10 R's, 12, 15 R's, né? Então era mais ou menos o que eu vinha fazendo com R mais baixo, um R de 200, R de 100 e R de 200. E aí o desafio é aumentando esses valores, a cabeça ela não tem funcionado como anteriormente, né? Mas faz parte. A ideia é justamente essa, é romper aí essas faixas, né? Então não tem problema, importante a gente está ficando positivo, está crescendo a curva devagarinho, mas está crescendo e fazendo os ajustes, e à medida que esses ajustes forem sendo mais afinados, né, digamos assim, creio eu, que os resultados também eles vão aparecer de uma forma mais exponencial, né? Bom, então é isso, esse é o resumo do mês, o resumo do mês de abril. Nós vamos aí para maio, então buscando melhorar, buscando superar os desafios, buscando chegar aqui nessa performance sólida e trazer não somente avanços da técnica, avanços comportamentais, mas também, claro, buscar avanços financeiros, né? Bom, então é isso aí. Vamos ver o que o mercado
nos proporciona aí no próximo mês, que será o mês de maio. Valeu, abraço, até a próxima.